O relógio digital marcava 10h27 quando ela entrou. Roupa simples, cabelos presos num coque apressado, passos calmos. Os olhos de Helena Nogueira não pediam atenção. E talvez por isso, ninguém percebeu que o mundo prestes a ser virado de cabeça para baixo acabava de atravessar aquela porta de vidro. Ali dentro, cheirava a perfume caro e papel timbrado. Funcionários digitavam mecanicamente, clientes cochichavam, e o silêncio gelado do ar-condicionado escondia um tipo de violência invisível. O julgamento. Helena caminhou até o balcão principal, segurando com firmeza um envelope. Não havia tremor em suas mãos, apenas uma tranquilidade que alguns confundiriam com fraqueza. Atrás do balcão, com terno alinhado e sorriso de superioridade, estava Arthur Menezes, o gerente, conhecido por tratar humildade como suspeita e simplicidade como ameaça. "Bom dia, eu gostaria de depositar este cheque", disse Helena, em voz baixa, estendendo o papel. Arthur nem respondeu, apenas ergueu uma sobrancelha, lançou um olhar demorado sobre ela, como quem avalia um objeto defeituoso. Pegou o cheque com 2 dedos, como se temesse sujá-los. Alguns clientes ao lado já observavam, ansiosos por um espetáculo que ainda nem sabiam que teria início. "A senhora sabe o que é isto?", questionou com um sorriso sarcástico. "Este valor não é para gente como a senhora." O riso abafado de uma atendente ecoou. Um homem na fila balançou a cabeça, revirando os olhos. Helena permaneceu imóvel. Não explicou, não implorou, apenas observava. Foi então que Arthur, com um gesto teatral, rasgou o cheque em 3 pedaços. O som do papel se partindo cortou o ar como uma facada na dignidade. Os sussurros se transformaram em murmúrios. Alguém disse, "bem feito". Outro riu, mas Helena apenas inspirou devagar. E num tom quase inaudível, murmurou algo que ninguém entendeu. "Interessante." Arthur recuou, desconcertado por um instante. Não era a reação que esperava. Nada de escândalo, choro ou gritos. Apenas aquela frase, seca, perigosa, enigmática. Ninguém ali sabia. Mas aquele banco acabara de declarar guerra à pessoa errada. Quantas vezes você já viu alguém ser humilhado só por parecer simples? Se essa cena já mexeu com você, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque essa história vai muito além de um cheque rasgado. O que está prestes a acontecer vai provar que a verdadeira grandeza nunca grita. Ela apenas aguarda o momento certo para ser ouvida. O papel rasgado caiu sobre o balcão como se fosse lixo. Arthur virou as costas, satisfeito com a cena. Para muitos ali, aquilo não passou de mais um momento de rotina. Gente humilde tentando ser maior do que a própria realidade. Mas havia algo diferente naquela manhã. Um silêncio estranho se espalhou entre os presentes. Aquele tipo de silêncio que antecede uma reviravolta. O ambiente do banco era frio, opressor. O ar-condicionado soprava rajadas geladas, contrastando com o calor moral que queimava no peito de quem assistia. O cheiro de café requentado misturava-se ao perfume floral de clientes endinheirados. O brilho do piso de mármore refletia sapatos caros. E os passos miúdos de Helena, que continuava ali, imóvel. Uma mulher idosa na fila, Dona Teresa, franziu o senho. Ela havia trabalhado naquele banco por anos e conhecia o olhar dos poderosos. Não era normal ver alguém suportar humilhação sem reagir. Algo em Helena a inquietava. Ele não devia ter feito isso, murmurou um rapaz atrás, mas baixo demais para ser ouvido. Arthur, seguro de si, cochichou com uma atendente. Aposto que esse cheque nem era verdadeiro. Gente assim acha que pode enganar banco. A atendente rindo. Deviam era proibir esse tipo de gente de entrar aqui. Helena ouviu tudo, mas não disse nada. Pegou os 3 pedaços do cheque com calma, guardou em sua bolsa e ergueu lentamente o rosto.
Seus olhos não expressavam raiva, tristeza ou humilhação. Expressavam algo muito mais perigoso: certeza. Foi então que ela recuou um passo e, com voz firme, perguntou: quem é o responsável por este setor? Arthur, ainda orgulhoso: eu. E, como já expliquei, este cheque é inválido. A senhora deve procurar o lugar certo antes de passar vergonha. Ela respirou fundo e disse: então quero falar com alguém acima de você. Um riso coletivo surgiu. Alguns clientes se viraram como quem assiste a um teatro gratuito. Um homem de terno cochichou: essa aí está perdida. Não sabe com quem está falando. Se soubessem. Enquanto as máquinas de contar dinheiro giravam e os painéis eletrônicos continuavam chamando senhas, algo invisível mudava no ar. A aparente fragilidade daquela mulher começava silenciosamente a incomodar. O gerente sentia, sem admitir, que aquele olhar calmo escondia algo. Mas ainda era cedo demais para entender. Helena permaneceu em pé, sem dar um único passo para trás. Não tremia, não chorava, não tentava explicar. Seu silêncio era tão desconcertante quanto um grito. Em um ambiente onde todos se acostumaram a ver os fracos se justificarem, aquela mulher fazia o contrário, observava. Os clientes, antes distraídos, agora a encaravam com curiosidade. Quem era aquela senhora de roupa simples que ousava exigir falar com alguém acima do gerente? A maior parte das pessoas naquela sala já havia desistido dela, mas entre os olhares de desprezo havia um olhar diferente. Dona Teresa, a ex-funcionária, observava com atenção. Helena segurava sua bolsa com ambas as mãos. Era velha, desgastada, com um zíper que já não fechava direito. Mas dentro dela havia algo mais valioso do que qualquer joia: documentos, histórias, conquistas, memórias. Enquanto muitos viam apenas uma mulher cansada, havia um passado inteiro escondido naquela postura firme. Arthur Menezes cruzou os braços impaciente. A senhora quer que eu chame o diretor? Para quê? Para ouvir mais uma história triste? Não temos tempo para isso. Helena levantou os olhos. Não havia arrogância em seu olhar, nem mesmo revolta. Apenas uma verdade silenciosa. Eu espero, disse ela calmamente. Ele vai querer me ouvir. A atendente ao lado sussurrou para o colega: deve ser alguma pensionista brigando por troco. Risos breves, murmúrios, julgamentos, todos rápidos, todos covardes. Foi então que algo inusitado aconteceu. Helena se ajeitou no lugar, como quem decide não sair dali por nada no mundo. Cruzou as mãos diante do corpo. Ela não estava pedindo, ela estava aguardando. Nesse instante, o ambiente começou a perder o brilho do poder e ganhar o peso da expectativa. Alguns poucos começaram a olhar com atenção. Aquilo não era teimosia, era convicção. Mas ninguém ainda sabia o motivo. Enquanto isso, ao fundo, o painel chamava Senha 304, Guichê 2. Ninguém se moveu. Arthur, incomodado, virou-se para um segurança. Acompanhe essa senhora até a saída. Ela está atrapalhando o atendimento. Antes que o segurança desse um passo, uma voz surgiu do fundo do corredor. Ninguém toca nela. Silêncio. O diretor havia chegado. O diretor Carlos Farias atravessou o corredor com passos firmes. Diferente de Arthur, ele não carregava a arrogância dos que mandam, mas a gravidade dos que sabem. Quando viu Helena, seus olhos se abriram num misto de espanto e respeito silencioso. Dona Helena, ele sussurrou quase sem voz. A senhora voltou. Arthur franziu o senho, confuso. Voltou? Como assim voltou? A mesma mulher que ele acabara de humilhar já havia estado ali antes. Helena não respondeu. Apenas manteve-se firme, com a postura de quem não precisa provar nada. Carlos se aproximou, cuidadoso, quase devoto. Por que não avisou que viria? Perguntou ele em tom contido. Ela disse apenas: eu não vim para ser anunciada. Os clientes observavam, perplexos.
Algo estava errado. Aquela mulher simples falava com um diretor de banco como quem fala com um igual. Não havia submissão, havia história. Helena era outra, mais jovem, mais exausta, mais frágil. Trabalhava dia e noite vendendo doces na rua. Criou 3 filhos sem pai, cozinhando em um fogão emprestado. Carregava sacolas com farinha e esperança. Já havia sido empurrada para fora de bancos quando pedia empréstimos. Já ouvira risadas quando dizia que abriria uma empresa. Mulher, de avental, empresária, não me faça rir, diziam. Mas ela não desistiu. Guardou cada moedinha num pote de vidro. E quando o banco lhe fechou a porta, abriu a própria janela. Fundou uma pequena cozinha, que virou padaria, que virou rede, que virou um império. De volta ao presente, Carlos respirou fundo. Por favor, venha comigo para a sala de reuniões. Arthur explodiu. Com licença, diretor, mas esta mulher tentou depositar um cheque falso. Eu fiz o meu trabalho. Carlos virou-se lentamente, encarando-o com frieza. Você rasgou o cheque dela? O gerente respondeu ainda em tom superior. Eu impedi uma fraude. Foi então que Carlos disse algo que congelou o salão. A senhora Helena Nogueira não é cliente. Ela é acionista majoritária deste banco. Alguns riram achando piada. Outros prenderam o ar. Mas o olhar de Carlos não tinha humor. Arthur ficou pálido. Se você já percebeu que não se deve julgar alguém pela aparência, respire. Essa história não acabou. Continue comigo. Arthur Menezes tentou rir. Tentou transformar a revelação em mal-entendido, mas ninguém riu com ele. Os funcionários se calaram, trocando olhares inquietos. Os clientes, antes espectadores de uma humilhação, agora assistiam a um tribunal silencioso. E o veredito estava prestes a mudar de lado. Isso é algum tipo de equívoco, murmurou Arthur, já menos arrogante. Essa mulher me trouxe um cheque sem validade. Eu apenas cumpri meu dever. Carlos, com o olhar fixo, respondeu friamente. O cheque que você rasgou era o pagamento de bônus trimestral dela. E após uma breve pausa, acrescentou. Você acabou de destruir um documento da principal investidora privada deste banco. A atmosfera do salão mudou. O ar ficou pesado. Alguém ao fundo soltou um suspiro. Uma atendente levou a mão à boca. E pela primeira vez desde o início, Arthur sentiu medo. Helena não falou, não o atacou, não exigiu desculpas, apenas encarou o gerente. Não com raiva, mas com algo muito pior para quem erra. Compaixão silenciosa. Foi esse olhar que desmontou Arthur. Eu não fazia ideia. Ele balbuciou. Se eu soubesse... Helena então quebrou seu silêncio, com uma voz tão firme quanto suave. Se soubesse, trataria diferente. O gerente engoliu em seco. Aquela pergunta não precisava de resposta. Ela já havia exposto a verdade. O respeito dele tinha preço. Os olhos de alguns clientes começaram a mudar. Aqueles que riram agora abaixavam o rosto. Os que julgaram envergonhavam-se em silêncio. No fundo do salão, uma jovem mãe apertou a mão da filha. Um idoso, com chapéu na mão, assentiu com a cabeça. Cada um, à sua maneira, entendia. Eles também já haviam sido tratados como ninguém. Carlos então disse ao segurança: retire o gerente da área de atendimento, agora. Arthur tentou reagir. Mas, diretor, agora. Ele obedeceu. Saiu com passos curtos, o terno desalinhado e o orgulho quebrado. Pela primeira vez, não mandava, era mandado. Quantas vezes você já foi julgado sem que soubessem quem você realmente é? Se já sentiu isso, permaneça. O que vem agora muda tudo. A sala inteira observava cada passo de Helena, mas ela não parecia se importar com olhares nem com julgamentos. Enquanto a maioria ainda tentava compreender quem ela permanecia serena, como alguém que já estivera ali
em outra vida. O diretor, Carlos, caminhou ao lado dela, prestes a conduzi-la até a sala reservada. Mas Helena parou, virou-se e disse calmamente: "Não quero portas fechadas. O que preciso dizer é para todos ouvirem." O silêncio, antes de curiosidade, agora era de reverência. Alguns clientes ficaram de pé. Funcionários, antes ocupados atrás dos balcões, agora tinham os olhos fixos na mulher que devolveria dignidade a cada pessoa invisível que já passou por aquele lugar. Foi então que Helena deu um passo à frente, respirou fundo e iniciou não uma acusação, mas uma confissão. "Eu já estive aqui", disse ela com voz firme. "Não assim, mas há muitos anos. Eu vim pedir ajuda, um empréstimo para comprar um fogão. Saí daqui em lágrimas." Ela olhou para as próprias mãos, lembrando do passado como quem toca cicatrizes invisíveis. "Me disseram que sonhos de gente simples não valem o risco." Alguns abaixaram a cabeça. Aquela frase já havia sido dita a muitos. Talvez a todos. Naquele dia, eu prometi a mim mesma: se um dia eu voltar, não será para pedir, será para provar. O diretor permanecia em silêncio. Sabia que aquela fala não era sobre dinheiro, era sobre dignidade. Helena continuou: "E hoje eu voltei, não para humilhar ninguém, mas para observar, para ver se este lugar continua negando dignidade a quem não tem aparência de poder." Olhou então para a fila, para os idosos, para os trabalhadores, para a mãe com criança no colo, e disse algo que nunca sairia das paredes daquele banco: "Se este banco não sabe tratar com respeito os pequenos, então não merece guardar o dinheiro dos grandes." O impacto foi um soco na consciência de todos. Se você também acredita que o valor de alguém não está em suas roupas, mas em sua história, comente respeito. Esta história é por todos nós. Helena abriu lentamente a bolsa surrada que carregava. Para muitos, era apenas um objeto velho, mas agora todos observavam como se dentro dela houvesse algo sagrado. Com a mesma calma de quem dobra uma lembrança, retirou um pequeno maço de papéis, cuidadosamente protegidos por um elástico simples. Ninguém ousava interromper. Ela entregou os documentos nas mãos de Carlos, que os recebeu com respeito. Ao folheá-los, seus olhos se umedeceram. Era impossível não sentir o peso daquelas folhas. "Contratos de sociedade", murmurou ele. "Registros de expansão. Certificados de investimento." Carlos ergueu o olhar para os presentes. Esta mulher não é apenas uma cliente. Ela é cofundadora de uma das maiores redes alimentícias do país, dona de mais de 600 funcionários e uma das principais acionistas desta instituição. Um suspiro coletivo percorreu o salão. O ambiente, antes dominado por soberba, agora estava rendido à verdade. Helena, a mulher que fora tratada como fraude, era a fonte de riqueza que financiava aquela estrutura. Um funcionário jovem que havia rido dela minutos antes recuou um passo. A atendente, que cochichara piadas, agora limpava os olhos discretamente. O peso da realidade havia caído sobre todos, mas Helena não sorriu. Não havia orgulho em sua postura, apenas um tipo diferente de vitória, a vitória silenciosa dos que nunca esqueceram suas origens. "Eu não voltei para ser reconhecida", disse ela. "Voltei para lembrar que nenhum uniforme, nenhuma mesa, nenhum crachá autoriza alguém a humilhar outro ser humano." Os olhos de Arthur, parado ao fundo, estavam marejados. Sua soberba havia sido desfeita. Ele não via mais uma mulher simples. Via alguém que havia vencido batalhas que ele jamais suportaria. Helena concluiu: "Eu posso ser dona no papel, mas o banco só será digno no dia em que respeitar cada pessoa que entrar por essas portas."
Se você acredita que o verdadeiro poder está na humildade, escreva humanidade. Esta história precisa ser ouvida. O salão inteiro parecia respirar o mesmo ar pesado. Ninguém ousava se mover. Arthur estava parado, ainda pálido, o orgulho desmanchado em vergonha. Tentava se manter de pé, mas os ombros curvados denunciavam o peso da culpa. Ele se aproximou de Helena devagar, como quem caminha até o próprio julgamento. Dona Helena, A voz falhou. Eu errei. Eu não sabia quem a senhora era. Helena o interrompeu com um gesto leve da mão. Não precisa explicar, disse ela, serena. Você me tratou como trata todos que não parecem ter valor. Os olhos dele marejaram. Eu juro que não quis ofender. Tentou continuar, mas ela o encarou com firmeza e ele silenciou. Helena deu um passo à frente. O som de seus sapatos contra o mármore ecoou como batidas de consciência. Sabe, Sr. Arthur, quando eu era mais nova, eu também já rasguei papéis. Não de orgulho, mas de desespero. Cheques que voltaram, sonhos que falharam, contas que não consegui pagar. Eu sei o que é não ser levado a sério. Ela fez uma pausa. O olhar dela agora estava cheio de ternura, e isso doía mais do que qualquer grito. Mas há uma diferença entre errar e humilhar, entre não saber e desprezar. Arthur abaixou a cabeça, a voz trêmula. Eu não mereço o seu perdão. Helena respirou fundo. O perdão não é questão de merecer, é escolha. E hoje eu escolho te perdoar. Não porque você merece, mas porque eu não carrego rancor. O rancor empobrece, o perdão liberta. Silêncio absoluto. Alguns funcionários choravam. O diretor olhava para o chão emocionado. Ninguém conseguia encarar aquela mulher e sair o mesmo. Helena então virou-se para todos. A lição não é sobre mim. É sobre o que fazemos quando achamos que alguém não é ninguém. Um gesto, uma palavra, um olhar de desprezo pode quebrar uma pessoa ou pode mudar um destino. Ela pegou o crachá de Arthur, que estava pendendo do bolso, e devolveu com delicadeza. Use-o, mas lembre-se, ele não te faz maior que ninguém. Serve apenas para lembrar quem você deve servir. O ser humano do outro lado do balcão. Aquela frase atravessou o ar como uma oração. Arthur chorou baixinho. Obrigado, senhora, sussurrou. Helena sorriu com doçura e dignidade. Não me agradeça. Aprenda e passe adiante. Se você acredita que o respeito é o verdadeiro sinal de grandeza, escreva aprendi. Essa história é mais do que ficção. É um espelho. Ninguém percebeu quando o primeiro celular começou a gravar. Depois, outros seguiram. Não era mais apenas um episódio de banco, era um retrato humano. Rostos antes indiferentes agora registravam cada palavra de Helena, não para expô-la, mas para não esquecer. Uma jovem funcionária com lágrimas nos olhos sussurrou. Minha mãe já passou por isso. Ninguém acreditou nela. Um senhor vestido com um uniforme de pedreiro enxugou discretamente o canto do olho. Eu já fui expulso de uma agência porque acharam que eu não podia estar ali, murmurou para si mesmo. As palavras de Helena ecoavam pelos cantos de mármore e vidro como se tivessem peso físico, grudando-se nas paredes, nas consciências, nos corações. O diretor Carlos, com a voz embargada, virou-se para os presentes. A partir de hoje, nenhum cliente será tratado com desprezo, seja quem for. Porque o que está em jogo aqui não é dinheiro, é caráter. Helena não sorriu, não triunfou. Apenas respirou fundo, como quem deposita algo muito maior do que moedas, ou papéis, um legado. No canto da agência, uma mãe com a filha pela mão se aproximou timidamente. Senhora, disse ela, minha menina viu tudo. Ela perguntou por que estavam tratando a senhora assim. O que eu digo a ela?
Helena se abaixou, olhou nos olhos da criança e respondeu: diga a ela que ninguém deve se envergonhar de ser simples. Vergonha tem quem julga sem conhecer. A menina assentiu, como quem guarda um segredo precioso. Naquele momento, não era apenas o gerente que estava em julgamento. Era todo um sistema. A agência bancária, símbolo de poder e distância, foi por um instante obrigada a olhar para os invisíveis. Horas mais tarde, aquele vídeo circulou, não com escândalo, mas com admiração. Sem manchetes de fofoca, mas com legendas como "Não julgue pela aparência. A verdadeira riqueza é o respeito." Ela entrou humilhada, saiu inesquecível. Em comentários anônimos, muitos confessavam ter vivido a mesma dor. A história de Helena já não era apenas dela. Era de todos. Se você já foi silenciado, humilhado ou subestimado, esta história é para você. Escreva "Eu sei como é." Sua voz importa. Até caminhou em direção à saída com o mesmo passo calmo com que havia entrado. Mas nada nela era igual. Não porque se tornara poderosa diante dos olhos dos outros, e sim porque, finalmente, todos enxergavam aquilo que ela sempre carregou em silêncio: dignidade. Nenhum segurança tentou barrá-la. Nenhum funcionário ousou desviar o olhar. Pelo contrário, alguns se levantaram em sinal de respeito. Outros silenciosamente abriram caminho, como se escoltassem alguém que acabara de mudar mais do que uma manhã. Havia mudado consciências. Ao passar pela porta de vidro, Helena não levou troféus, aplausos ou vitórias. Levou algo maior: a certeza de que plantou uma semente, porque humilhações passam, mas lições ficam. Antes de atravessar a porta, foi chamada pela voz trêmula de Arthur, agora apenas um homem, sem crachá, sem soberba. Dona Helena, eu queria pedir desculpas, não como gerente, mas como alguém que errou. Ela parou, virou-se lentamente e respondeu com suavidade firme: a desculpa só tem valor quando vir a mudança. Use esse erro como lembrança, para nunca mais esquecer quem entra por aquelas portas. Pessoas, não números. Arthur assentiu sem conseguir falar. Aquela frase não foi acusação. Foi absolvição com responsabilidade. Ao sair, Helena ergueu o rosto para o céu. Não. Havia arrogância, havia paz. A mesma mulher que um dia saiu chorando de um banco, agora saía deixando lágrimas nos outros. Lá fora, a cidade seguia seu curso. Buzinas, passos apressados, rotinas frias. Mas quem esteve lá dentro jamais seria o mesmo. E em algum lugar, alguém que assistiu àquela cena entendeu: nunca se mede alguém por suas roupas, mas por suas cicatrizes. Nunca se mede grandeza por fortuna, mas por caráter. Quantos Helenas existem no mundo? Quantas histórias são rasgadas antes, mesmo de serem lidas? Talvez o respeito seja a maior riqueza que ainda precisamos aprender a investir. Se essa história tocou seu coração, não deixe ela morrer aqui. Comente: eu escolho o respeito. Deixe seu like para que mais pessoas assistam. Se inscreva, porque histórias como essa, o mundo ainda precisa ouvir.